Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, volta para a fé. Porque se nós não encontrarmos felicidade em Jesus, com Jesus, sem Ele é que a gente não vai. Sem Deus, a gente não chega a lugar nenhum. É Jesus que nos dá força para que a gente possa transpor todas as dificuldades do dia a dia, que também são naturais à nossa vida. Porque se nós já tivéssemos em condições de viver plenamente a felicidade, certamente não era aqui que nós estaríamos, né? Nós sabemos que estamos num mundo de provas, de expiações, onde nós somos testados todos os dias, e principalmente quando nós já nos decidimos a ir para o caminho de Jesus. É impressionante. Aí é que a coisa vem. Em vez de a gente cair uma vez, a gente cai 10 por dia. Porque a gente até se prepara para vivenciar a fé, para passar o dia pensando em Jesus e acreditando nele. Mas acontece algumas coisas na vida da gente e a gente se pega meio que balançado na fé. E aí é nessa hora que a gente precisa lembrar do que Jesus disse: orai e vigiai, né? E a gente precisa estar se vigiando. Não é vigiar o outro, porque cabe a cada um de nós a nossa responsabilidade. Nós precisamos ter a consciência de que somos responsáveis pelo aquilo que a gente diz, por aquilo que a gente pensa. Quantas pessoas ainda não acordaram para isso, não é? Porque se a gente tivesse a consciência de que somos responsáveis, que ninguém paga pelo outro, seríamos mais vigilantes, certamente, não é? Então, que a gente procure vivenciar essa fé. A fé, mais uma vez eu repito, a fé raciocinada, porque a doutrina dos Espíritos nos chama a atenção exatamente para isso. O que mais me fez ter pela doutrina um carinho especial e um respeito profundo foi isso. Foi a doutrina pregar essa fé raciocinada, não é? Quer dizer, eu não posso, tudo que acontece é um espírito. Isso na doutrina dos Espíritos não existe. Ah, bateu no carro, foi um espírito. Isso na doutrina dos Espíritos não existe. A doutrina dos Espíritos chama a nossa atenção para as causas e efeitos, para a ação e reação. Então, é isso. A fé que a doutrina fala, a fé que a doutrina prega, é a fé raciocinada. E a gente precisa, só isso já dá para todos nós motivo para pisarmos mais forte. Não é? Quando a gente fala de uma fé raciocinada. Você tem fé em Deus? Tenho muita fé em Deus, tenho fé em Jesus. Mas eu não posso cruzar os braços, não fazer nada e deixar que Ele faça tudo. Porque assim é irresponsabilidade, é comodismo, não é fé. Fé é a gente saber que vai passar por uma dificuldade, ou por uma doença, ou seja lá o que for, mas que a gente sabe que não está sozinho. A gente não tem medo. Porque a gente sabe que não está só, não é? Então, a fé que vamos falar hoje é essa fé, é a fé raciocinada, não é? E que a gente possa, nesse sentimento de fé, agradecer a Deus pela cama que descansa o nosso corpo físico. Que possamos dizer a Deus muito obrigada pelas refeições que nós já conseguimos fazer hoje. Obrigada. Que possamos dizer a Deus muito obrigada, porque quando terminar a reunião, todos nós vamos voltar para casa. Olha que coisa boa, poder voltar para casa. Que possamos agradecer a Deus pela nossa família. E aí, nesse momento, eu gostaria de pedir que você traga para cá, através do seu pensamento, do magnetismo do pensamento, o seu familiar. Principalmente aquele familiar que você não está muito bem, que você está preocupado com ele ou com ela, aquele que aos seus olhos lhe dá trabalho. Traga para cá agora, com muito amor no coração. E aí procure perdoar. Diga, através do seu pensamento e do seu coração, deixe que as palavras saiam de dentro do seu coração. E perdoe, compreenda, tolere. Intercedamos também pelas famílias do mundo inteiro.
principalmente naquele lar onde houver uma desarmonia, um desequilíbrio, que Jesus, na sua misericórdia infinita, possa derramar sobre todos os lares as suas bênçãos de misericórdia. Intercedamos amorosamente a Jesus por aqueles que se encontram encarcerados nas cadeias do mundo inteiro, em especial as nossas. E aí eu vou mentalizar um irmão que está lá em Alcaçuz. Eu vou mentalizar, eu tenho a fotografia, eu tenho o nome na minha cabeça. Mas nós estendemos para todos aqueles que lá se encontram a nossa intercessão a Jesus com muita fé, pelas crianças, pelos adolescentes que habitam as 4 unidades de SEDUC da nossa cidade. Na certeza de que com muita fé em Jesus, Ele vai libertar esses jovens, esses adolescentes, e dar a eles uma oportunidade. A nossa intercessão a Jesus por aqueles que enveredaram nas drogas. Vamos, gente, mentalizar, levar através do nosso coração a nossa energia até Jesus e distribuirmos para esses irmãos. Por aqueles que enveredaram no alcoolismo e nas outras drogas. Por toda a nossa juventude, a juventude norte-rio-grandense, mas a juventude do mundo inteiro. Intercedamos por eles. Pelos nossos irmãos moradores de rua. Prazer em revê-la. Pelas crianças que se encontram órfãs de paz vivo, Senhor. A nossa intercessão na fé de que eles serão visitados por vós. Pelos pais que se encontram órfãos de filhos vivos, que são tantos. A nossa intercessão por eles. A nossa intercessão amorosa, Senhor. Pelos vovôs e vovós que habitam Leão. Pelos vovôs e vovós que habitam o Juvino Barreto. Pelos vovôs e vovós que habitam o lar do ancião evangélico. Pelos vovôs e vovós que habitam o lar São Vicente de Paula, em Ceará-Mirim. Pelas queridas e amadas vovós que habitam o lar da vovozinha. E que possamos nós, nesse momento, nos lembrarmos da nossa vovó. Se ela estiver encarnada ou desencarnada, tudo continua. O amor que ele sente por nós continua lá. Tenho certeza disso. Pela solidão dessas vovós, né, a gente sabe que quando vamos a um abrigo desse, a gente encontra sempre uma vovó daquela que está esperando o filho. E a gente depois vai conversar com o diretor, a diretora daquela instituição, e aí faz 2, 3 anos que aquele filho deixou aquela mãe lá e não voltou mais. Gente, isso é terrível. Essa semana, uma amiga nossa, você sabe quem é, que eu estou falando, eu vivenciei a dor que estava no rosto da minha amiga, que eu quero muito bem, indo buscar a mamãezinha dela, que o filho não queria, né? Gente, isso é... A gente fica pensando, onde nós estamos, né? A gente precisa pensar que aquele idoso hoje será um de nós amanhã. Por isso que a gente tem que compreender. Meu Deus, a minha mãe tem 88 anos, mora comigo, e eu quero que ela viva mais 88. E aí dou muito graças a Deus porque ela faz tudo sozinha. É muito lúcida, graças a Deus, isso é maravilhoso. Né? A gente precisa refletir. Às vezes eu fico pensando nessa época que começa a se falar no Dia das Mães. Para mim, Dia da Mãe, Dia do Pai, Natal é todo dia. Mas o comércio assim faz e a gente não pode fugir, não é? Daquilo que a sociedade interpreta como verdadeiro. Mas o Dia das Mães são todos os dias. E aí a gente fica pensando, de que adianta
dar um presente para minha mãe hoje, porque é Dia das Mães. E aí, segunda-feira, eu já começo tratando mal, não respeitando, porque para uma mãe não tem coisa pior do que a falta de respeito. Você quer dar um presente para sua mãe? Você quer fazer sua mãe feliz? Respeite. Presente, eu sinceramente, as minhas filhas, graças a Deus, eu dou muitas graças a Deus. Todos os dias eu agradeço a Deus pelo meu marido. Tenho certeza que lá no mundo espiritual onde ele está, ele deve ter sido recebido assim com foi uma multidão de luz para recebê-lo. Nós criamos os nossos filhos dizendo que todos os dias é dia da mãe. Então, assim, ele podia até comprar um presente para elas me darem depois, mas naquele dia, porque ele dizia, olha, a gente não sabe do amanhã. Então, amanhã, se o filho não puder comprar, como é que ele vai ficar? E a gente precisa, não tem presente maior do que o respeito. E realmente é. Tem coisa melhor do que respeitar, não é? Então, o maior presente para o Dia das Mães é o respeito. Aí a gente fica pensando nessas vovós todas que se encontram nesses abrigos que nós falamos aqui. Claro que ainda tem muito mais, não é? A gente fica pensando como estão essas mães. Como é que fica isso, não é? Então, a gente precisa, hoje, intercedendo por elas, como todos os dias aqui na nossa casa, a gente começa realmente assim, intercedendo por elas, nós possamos interceder a Jesus, que o evangelho da noite de hoje, que vai falar da fé, da esperança e da caridade, possa dar a todos nós fé em Jesus, mas também a coragem do respeito. Perguntado uma vez aqui ao irmão Bezerro o que era o amor. Ele disse, quem ama, respeita. E é verdade. Quando a gente ama e quando a gente tem fé, a gente respeita a posição que a outra pessoa toma. A gente pode até não concordar, mas a gente respeita. Só em respeitar já é muito. E a gente precisa se esforçar para isso. A gente sabe que nem sempre a gente consegue fazer, mas o esforço já é muita coisa. Que possamos interceder a Jesus pela paz universal. E a gente está vendo que não só a nossa cidade, não só o nosso estado, mas o mundo todo, o Brasil inteiro matou, morreu, é uma coisa horrível. Não tem como mais a gente assistir televisão. Eu não tenho mais condições. Eu assisto a TVC, mas quando eu passo por aqui, que vejo o pessoal assistindo, chega a dar uma dor no coração. Então a gente precisa continuar. Semana passada eu pedi aqui, quinta-feira, para que a gente orasse muito pelos jovens norte rio-grandense, né? E a gente precisa continuar orando, porque um amigo nosso, que é jornalista, me dizia semana passada que até a quinta-feira, de janeiro até a quinta-feira, né, tinha acontecido 160 homicídios. A faixa etária era de 16 a 24 anos. E eu, sinceramente, como mãe, né, eu fiquei muito triste. E aí pedi aqui, e vou reforçar esse pedido, que a gente, ao deitar, a gente interceda por eles. Olha, o hábito de interceder a Jesus pelos outros, eu quase não oro por mim. Porque eu tenho certeza que já tem tanta gente orando por mim, que aí eu vou orar pelos outros. E é muito bom a gente poder fazer isso. Não tem coisa melhor do que uma oração. Quer dar um presente a alguém? Dê uma oração, porque a oração, o presente a pessoa vai usar, um dia ele acaba. E a oração, não. A oração é diferente. Porque a oração é a vacina que pode nos libertar de todas as energias do mal. Tenha certeza disso. Perguntado ao Chico Xavier, como se livrar do mal, fazendo o bem. E depois ele completou que o bem precisa ser acompanhado da oração. E que oração seria essa? 1000 Ave Marias? Mas se você quiser fazer 1000 Ave Marias, não tem nada, pode fazer, que bom. Mas até a sua conversa verdadeira, sincera com a divindade, já é uma grande oração. Tenho certeza disso. Já é uma grande oração. A nossa intercessão pelos governantes do mundo inteiro, e aí que a gente compreenda
quando a gente fala isso, orar pelos governantes. Eles precisam. Quem leu Esculpindo Seu Próprio Destino, entende o que passa eles. Então a gente precisa orar por eles. Intercedendo a Jesus que toquem as consciências, o coração, para que eles possam lembrar dos menos favorecidos. E como todos os dias na nossa casa, a gente canta a oração de Francisco de Assis, orando 2 vezes. Depois a gente faz a leitura do Evangelho, enquanto chega... Ah, tá. Certo. A nossa irmã já comunicou-se, que está chegando, e a gente vai cantar a oração de Francisco de Assis, depois vamos ler o Evangelho. E com muito amor no nosso coração, muita fé, que é o assunto da noite de hoje, nós vamos cantar, orando 2 vezes, mas que a gente tenha tempo de mentalizar cada palavra dessa oração. Senhor, fazei-me instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazeis que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado, e é morrendo para a vida eterna. Eu vou convidar a nossa irmã, que faz parte do nosso grupo, para que ela faça a leitura do Evangelho. É o capítulo 19. Capítulo 19, você lê no meu aqui, querida. Capítulo 19, que tem o título de A Fé Transporta Montanhas. O assunto da noite de hoje vai ser a fé. Enquanto a nossa irmã, a Graça Marilac, não chega, a gente vai fazer a leitura do Evangelho. Boa noite a todos. Então, com muito amor, né, com muita alegria, vamos ler um pouco da mensagem do Senhor, né? Então, como o Wilma bem disse, o capítulo 19, no livrinho branco, está na página 185. Então, tem como título A Fé Transporta Montanhas, Poder da Fé, né? A fé religiosa, condição de fé inabalável, parábola da figueira seca. Então, vamos lá para o texto. Poder da fé. Quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-se-lhe de joelhos aos pés e lhe disse: Senhor, tende piedade de meu filho, que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui essa criança.
E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: por que não podemos, nós, outros, expulsar esse demônio? Jesus lhes respondeu: é por causa da vossa incredulidade, porque eu vou-lo digo em verdade. Se tivesseis fé, como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transportar-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então, São Mateus, capítulo 17, versículo 14 a 20. Então, no item 2, seguindo, no sentido próprio, é certo que a confiança nas próprias forças torna capaz de executar coisas materiais que não se pode fazer quando se duvida de si. Mas aqui é unicamente no sentido moral que é preciso entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, numa palavra, que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, nas pequenas como nas grandes coisas. A que é vacilante dá a incerteza, a hesitação de que se aproveitam aqueles que se quer combater. Ela não procura os meios de vencer, porque não crê poder vencer. Noutra acepção, a fé se diz da confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, da certeza de atingir um fim. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver no pensamento o fim para o qual se tende e os meios de atingi-lo, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com certeza. Num e noutro caso, ela pode fazer realizar grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, dá a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, está certa de chegar. A fé incerta sente a sua própria fraqueza. Quando está estimulada pelo interesse, torna-se colérica e crê suprir a força pela violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida de si mesmo. É preciso se guardar de confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui coloca sua confiança em Deus mais do que em si mesmo, porque sabe que, simples instrumento da vontade de Deus, não pode nada sem ele. Por isso, os bons espíritos vêm em sua ajuda. A presunção é menos a fé do que o orgulho. E o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos fracassos que lhe são infligidos. O poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Por ela, o homem age sobre o fluido agente universal, lhe modifica as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Por isso, aquele que a um grande poder fluídico normal junta uma fé ardente, pode,
apenas pela vontade dirigida para o bem, operar esses fenômenos estranhos de cura e outros que, outrora, passariam por prodígios e que não são, todavia, senão as consequências de uma lei natural. Tal o motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos: se não curastes, é que não tinhais a fé. Pode-se comentar ou continuamos a leitura? Chamar alguém mais para comentar? Então eu continuo. Vamos continuar a leitura, então, enquanto a nossa palestrante chega, né? Se alguém também quiser dar continuidade, passa também o microfone, né? Não ficar só numa lendo. Então, no outro título, né? A fé religiosa. Condição da fé inabalável. Nós vimos o poder da fé, né? Agora a fé religiosa, condição da fé inabalável. Do ponto de vista religioso, a fé e a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões, todas as religiões têm os seus artigos de fé. Sob este aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega, não examinando nada, aceita sem controle o falso como verdadeiro e se choca a cada passo contra a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Quando a fé repousa sobre o erro, ela se destrói cedo ou tarde. A que tem por base a verdade é a única segura do futuro, porque não tem nada a temer do progresso das luzes, já que o que é verdadeiro na obscuridade o é igualmente em plena luz. Cada religião pretende estar na posse exclusiva da verdade. Preconizar a fé cega sobre um ponto de crença é confessar impotência em demonstrar que se tem razão. Chegou nossa palestrante. Então passamos. Leu mais um trechinho, né? Enquanto ela respira. Continuando no item 7. Diz-se vulgarmente que a fé não se prescreve. Daí, muitas pessoas dizerem que não é por sua culpa se não tem fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve. E o que é ainda mais justo, a fé não se impõe. Não, ela não se recomenda, mas se adquire. E não há ninguém que esteja privado de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais, fundamentais, e não desta ou daquela crença particular. Não cabe à fé ir a eles, mas a eles irem ao encontro da fé. E se a procuram com sinceridade, a encontrarão. Tende, pois, por certo que aqueles que dizem: não queríamos nada melhor do que crer, mas não o podemos, o dizem dos lábios e não do coração, porque em dizendo isso, tapam os ouvidos. As provas, entretanto, se multiplicam ao seu redor, porque, pois, se recusam em vê-las. Nuns é negligência, em outros, medo de serem forçados a mudar seus hábitos. Na maioria, é o orgulho que recusa reconhecer uma potência superior, porque lhes seria preciso se inclinarem diante dela. Em certas pessoas, a fé parece de alguma sorte inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade em assimilar as verdades espíritas é um sinal evidente de progresso anterior em outros, Em outros, ao contrário, elas não penetram senão com dificuldade, sinal não menos evidente de uma natureza atrasada.
Os primeiros já creram e compreenderam. Trazem ao renascer a intuição do que sabiam. Sua educação está feita. Os segundos têm tudo a aprender. Sua educação está por fazer. Ela se fará, e se não ficar concluída nesta existência, o estará em outra. Pronto, então agora que nossa palestrante já chegou, né? Nós passamos a palavra com muito carinho para dar continuidade. Nossa irmã Glácia Marilac. Muito agradecida aí e peço desculpas, gente. Eu estava presa no trânsito ali na Via Costeira. Eu achei que por ali eu ia fazer o melhor negócio e me dei mal, mas enfim. Eu até falei com alguém aqui no Facebook, eu não sei. Ah, oi. O legal da tecnologia é isso, né? Olha, estou presa aqui. Mas enfim, a gente tem que ter fé até nessas horas, porque e assim eu me mantive tranquila, né? Respirando. Porque a Leane, inclusive, cadê a Leane? Tá por aqui? Então, a Leane, Glácia, eu falei, Leane, eu não tenho, infelizmente eu não tenho o que fazer, estou presa. Mas, enfim, isso na minha vida tem muito. E a Leane me convidou aqui para falar sobre a fé interior, né? Que eu acho que essa é uma coisa que eu tenho bastante. Graças a Deus e graças aos meus antepassados, a quem eu tenho muito a honrar, porque eu acho que a gente é fruto do que nós somos, né? Do caminho que nós trilhamos, mas do caminho também que deixaram para nós. E eu tenho muito orgulho de ter nas minhas raízes a força do sertanejo, porque meus avós são sertanejos. Eu não nasci aqui porque meu avô, ele era um visionário e na época não tinha muitos recursos, né, no interior, ali, entre Caicó e Cruzeta, o Badaruco. Então não tinha muitos recursos e meu avô ele queria dar educação para os filhos. Então os filhos dele estudaram, mas chegou uma hora que topou que foi da universidade. Então ele pegou todo mundo e foi para São Paulo. E aí minha família se enraizou no sudeste do país, no centro-oeste. Graças a Deus e graças a essa visão do meu avô que ele botava os homens e as mulheres para trabalharem, para cantarem, para recitarem poesia, sempre com igualdade, né, de gênero, assim, em todos os sentidos. E meu avô abrigava os ciganos, ele era uma pessoa assim, muito grandiosa. E ele pensou isso, ele falou assim, eu quero que meus filhos possam voltar para cá para poder trazer um pouco do que eles vão ver pelo mundo. E a maioria dos filhos dele voltou, de fato. A maioria já está aqui, assim, numa situação bem mais confortável. E inclusive, eu quero começar falando dessa questão, que eu não sei se a Leane botou, que ia ser a última coisa, mas já que eu comecei falando nisso, que eu acho que meu avô deve estar por aqui também. Você colocou aquela primavera nordestina, Leane? Você tem condições de botar no final? Porque eu acho que isso aqui foi uma expressão de fé grande que meu avô... Eu acho que, se há psicografia, eu acho que a psicografia é isso. Porque ele diz o seguinte, que primavera nordestina, né? Aqui, seu moço, as flores não têm data para nascer, não. Nascem em qualquer estação. Nascem na chuva, nascem no sol, nascem no arder do sertão. Surgem do nada, erguem-o tudo, fazem a vida florescer. Às vezes, no cimento, até em dia bem cinzento, elas insistem em nascer. São pequeninas, fortes, faceiras, na beira da pista nascem ligeiras e rezam para de sede não morrer. Aí o Cristo bondoso manda o inverno generoso para o verde franco crescer. E a gente, entusiasmado, vai logo plantar no roçado para mais tarde colher. Aqui nós somos assim, nunca falta fé no jardim e sobra vontade de viver. Porque quando diminui a esperança, surge logo na lembrança uma nova flor que vai nascer. Então, mas eu acho que não é minha não. Foi eu que escrevi, mas eu acho que não é minha não. Então, eu acho que é isso, assim, sabe? Eu falo que não fui eu, porque eu acho que tem muito do meu avô aí. Eu nunca vivenciei o sertão, né? Eventualmente eu vim aqui passar as férias, mas não tinha vivência do sertão. Meu avô já não era mais vivo, ele morreu muito cedo, né? Levou os filhos, cumpriu a missão e deu tchau para essa terra. Então, eu acho que essa poesia, eu digo que foi psicografada, porque eu acho que é algo assim que eu não tinha muito como dizer isso, a não ser que fosse uma intuição muito forte, né? Por isso que eu acho que a fé, principalmente, é quando a gente entende que o mundo, ele é multifacetado, né? O universo, ele é plural demais. Se a gente
ficar com aquele pensamento assim, por exemplo, a Bíblia, né? A Bíblia Sagrada, maravilhosa, e tem outros livros sagrados maravilhosos que a gente também não pode ignorar, né? Por exemplo, na Índia teve toda uma filosofia anterior à vinda de Jesus Cristo, que não pode ser ignorada também, né? Então eu acho que a fé, quando a gente acha assim, por exemplo, muita gente lê livros de autoajuda. Excelente, eu não tenho nenhum preconceito. O que eu fico triste é das pessoas não botarem em prática. Porque todas as coisas vão canalizar para o mesmo Deus. Não tem jeito. Deus é soberano. Se ele é soberano, ele manda em tudo. Então, assim, todas as coisas vão canalizar para Deus. Mas a gente, às vezes, lê, assiste, fica inebriado, fala que é a coisa mais linda do mundo e, na prática, não faz nada. Eu tenho uma grande amiga, uma pessoa que eu gosto muito, além de Leane, que ela escreveu um livro fantástico, que eu queria até ter trazido esse livro para mostrar para vocês, mas não achei. Enfim, não era para trazer. Mas ela escreveu coisas lindas no livro. Mas na prática ela não bota, sabe? Eu falo, meu Deus. Aí eu uso sempre. Eu falo assim, Glácia, mas isso. Eu falo assim, olha, mas no seu livro você diz diferente. O que é isso? Uma teoria e prática diferente, né? E aí eu pego ela nessa hora, que eu escrevi isso, eu falo, escreveu, você esqueceu até do que escreveu. Então, assim, esse convite eu agradeço demais, porque por incrível que pareça, eu sou jornalista, né? Mas eu falei para a Leane uma vez, Leane, eu tenho vergonha de falar em público. Ela, pelo amor de Deus, eu não acredito, não. Eu falei, tenho. Na câmera, eu falo assim, pode botar a câmera aqui que eu falo meia hora. Assim não. Olhando no olho, não. Porque é diferente. Para vocês, pode ser o contrário. Falar numa câmera, vocês ficam inibidos, mas olhando no olho, não. E eu já sou o contrário. Então, isso para mim está sendo um exercício. E eu estou falando aqui com o meu coração mesmo, sabe assim? Por isso que uma coisa que estava no final veio para o início eu acho que a história vai seguir assim. Eu estou falando com o coração porque é uma missão que eu recebi e uma coisa que eu divido, eu falo assim, que é meu presente, mas eu estou a fim de dividir com vocês. Assim, eu acho que é um presente também de intuição que veio na minha vida. E esse presente, poxa, eu acho que foi o maior presente que eu já recebi na minha vida, além de toda a minha história, de toda a minha família, enfim, meus amigos. Mas é uma coisa besta, que para algumas pessoas vai ser muito besta. E para outras vai falar assim, puxa, que legal. Vamos ver, o que vocês vão achar? É o seguinte, uma vez eu estava pensando, né? Eu acho que a chave da fé, inclusive, a chave da vida, o segredo da vida está numa palavra, desapego. Desapego. Porque quando você tem desapego, você tem fé em Deus. Né? E se você tem fé em Deus, você tem desapego, porque você sabe que Deus está no controle. Eu até escrevi isso, né? Eu falei assim, vamos ter fé, né? Que Deus está no controle. Se Deus está no controle, desapegue, pelo amor de Deus. Para de ficar se prendendo assim a migalhas, porque Deus tem muito mais a dar. E aí veio para mim uma imagem, né? Porque eu gosto muito da imagem, porque as pessoas marcam mais, né, com a imagem. Eu também sou assim. Então veio assim, essa mão fechada. Eu queria pedir para todo mundo fazer isso aqui, tá? Por favor, fecha a sua mão. Né? Fecha. É o apego isso aqui. Se segura, vamos supor, puxa, eu não posso perder esse emprego, porque a última salvação da paróquia, enfim, tá lá, segurando, se agarrando, brigando com todo mundo, mas lá, preso, né? Seguro. Não vou largar. De repente, se você faz assim, abre a mão. Olha o quanto Deus vai poder botar na sua mão. Olha o quanto, gente. Olha aqui. Entendeu? Se fecha, Deus é tão poderoso e tão bom com a gente que com muito esforço ele enfia nos buraquinhos. Mas se a gente abre a mão, tanto a gente deixa entrar quanto deixa sair. Porque o que tiver de sair, vai sair, você querendo ou não. Você sofrendo, chorando rios de lágrimas, mas vai sair. Se você tiver assim, vai ser difícil entrar. Mas se você tiver assim, vai entrar muito. Então, assim, uma coisa que eu ponho na minha vida é abrir a mão. Eu abro minha mão, tanto para entrar quanto para sair. Porque o que é meu vai ficar. O que não é, leve, não é meu. Então, assim, no início, você pode botar no... Qual é o nome dele? Ricardo, pode colocar no início, tá? No início eu peguei assim para mostrar, né, que o que é fé, né? A etimologia da palavra, diz que vem do latim, né, fidelidade. É a firme opinião de que algo é verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que depositamos nessa ideia ou fonte de transmissão. Tipo assim, você confia em Deus? Então Deus vai fazer. E se você tem fé, você confia. Se você confia, você não se preocupa, porque você sabe que Deus está no controle. Aí até aqui, eu achei legal isso aqui, né? A mão assim, fé, luz que não vejo, mas é ela que me guia.
Que é aquele lance das pegadas na areia, né? Na hora que o cara pensava que Deus não estava, ele estava lá nos braços. Então, assim, essa mensagem que eu acho que casa muito bem com a ideia da mão fechada, sabe? Quando a gente fecha é porque a gente acha que tem controle. Então, se a gente tem controle, a gente se agarra. Quando a gente sabe que algo bem maior está no controle, a gente abre. Porque não interessa. Se Deus está no controle, imagina, Deus pode me dar um mundo e eu vou querer eu mesma me dar migalhas, se Deus pode me dar um mundo, entendeu? Ele me dá o mundo que eu mereço, né? E eu teve um cara, um psiquiatra, gente boa pra caramba, mas ele é super desafiador. Tudo, ele fala assim, mas isso é verdade, não sei o que, ele é meio pessimista. Aí, eu sempre no meu Facebook, eu boto algumas palavras de amor, assim, algumas coisas de felicidade, papapá. Aí ele me mandou uma mensagem, dizendo assim, Glácia, você é sempre feliz? Aí eu, de manhãzinho, eu falei, caramba, eu falei, isso aqui, ele está querendo, né? Aí eu parei para pensar, eu falei assim, eu sou sempre feliz? Aí eu dei uma resposta para ele assim, deixei meu coração falar mesmo. A resposta que eu dei para ele foi assim, eu acho que a questão é que a minha felicidade é simples. A minha felicidade é saber ter jogo de cintura, para lidar tanto com os momentos maus quanto os momentos bons. Porque eu sei que tanto que é bom quanto que é mal vai passar. Tudo passa, inclusive eu, porque a única certeza que eu tenho na vida é que eu vou morrer. Então eu falei assim, então, estou relaxada, eu estou tranquila, eu estou feliz, porque eu sei que se o momento ruim vier, beleza, chega aí, tá, fica um pouquinho, cai fora o mais rápido possível, ele vai passar. Se um momento bom vier, eu falo, opa, vou aproveitar aqui, mas sei que também não é eterno, vai passar. E aí eu respondi isso para ele, eu falei assim, olha, eu acho que a questão é que a minha felicidade é simples, e por isso eu me considero feliz, porque eu sei aceitar o que é bom e o que é ruim. Porque tudo passa. Aí mandei, né? Eu falei, cara, o que ele vai me responder agora? Porque ele é o intelectual. Aí ele respondeu, ok. Eu também não respondi mais nada para não cumprir a conversa. Mas o ok dele eu entendi. Ele esperava que eu fosse dar uma de Poliana, né? Alguém aqui já deve ter assistido Poliana, ou lido o livro, né? Que Poliana, tudo tá lindo, tudo tá bom. Aí eu falei assim, nossa, Poliana, ela deve ter um cansaço mental muito grande, porque como ela tem que fantasiar muito, como ela não aceita a realidade, como ela deve todo dia ter que pintar na casa dela de rosa, né? O quarto dela pinta todo dia de rosa, porque se aparecer aquela poeirinha, ela tem que meter tinta rosa lá. E eu acho que a vida não é isso, não. A vida é você aceitar que vai ter a sujeirinha lá, mas tá bom, não vai. Olha o tanto de rosa que tem aqui. Só por causa daquela sujeirinha eu vou ter que gastar um tubo de tinta? Pelo amor de Deus, vamos relaxar, né? Vamos tentar ser o melhor que a gente possa. Mas assim, com fé, tem uma outra frase que um cara falou que é a próxima. Pode passar aí, por favor. Acredite e faça fé. Olha, esse cara eu achei o máximo. É um baiano. Ele chegou para mim e falou, minha filha, gostei de você, vou te dizer uma palavra. Acredite e faça fé. Para mim foi um outro presente que ele me deu. Porque eu acho isso, acreditar é o quê? Você, eu estou no caminho certo, o que eu estou fazendo não está... Tem uma musiquinha também que é assim, cada um no seu quadrado, ado, não sei se vocês lembram dessa música. Eu falo, até nessa música tem filosofia, ado, cada um no seu quadrado. Porque eu acho assim, que se você não está invadindo o espaço do outro, se você não está fazendo mal a uma outra pessoa, você tem mais é que acreditar e fazer fé e seguir, sabe? Sem medo de ser feliz. Porque Deus está no comando. Eu acho assim que a gente tem que estar atento à nossa intenção. Pessoal, eu detesto aquela frase que fala assim, de boa intenção o inferno está cheio. Não, pelo amor de Deus, na verdade não. Porque quando você tem boa intenção, você pode errar, porque nós somos humanos, nós vamos errar. Mas Deus é soberano e Ele sabe o que tem dentro de nós. Não adianta, a gente pode até falar o que quiser, mas dentro, Deus sabe o que acontece. Então, você vai lá e tem uma boa intenção e faz uma besteira. Porque pode ser feita essa besteira. Mas o que acontece? A gente tem que se perdoar. Porque a nossa intenção foi boa. Então a gente tem que acreditar e fazer fé que a gente vai conseguir, que aquele momento vai passar ruim, que a pessoa que nos entendeu mal vai nos compreender no segundo momento, porque Deus estava à frente. Ruim é quando a gente faz uma coisa com a intenção de ser ruim mesmo. A gente mesmo reconhece que está sendo ruim. Aí, meu amigo, pode esperar que a rebordosa venha, porque o universo é dando e recebendo. Né? Então, esse é um problema grande. Aí eu vou contar um pouco, que eu acho que é o que Leane queria que eu contasse, é um pouco assim da minha história como pessoa. Por que eu acho que eu sou uma pessoa de fé? Porque desde pequena, tem aqui, né, que eu coloquei nos tópicos, boneca Brasília. Porque desde pequena, minha mãe me ensinou assim, ela não sei se eu já botei aí, se eu vou adiantar, mas minha mãe falava assim, minha filha, acorde sorrindo.
E eu acho que toda mãe devia fazer isso com o filho, sabe? Que eu faço com a minha. Aí minha mãe falou assim, acorde sorrindo. Aí eu falei, mas eu não estou com vontade de sorrir. Ela falou assim, mas se você sorrir, a vontade vai vir. Se você chorar, é muito mais fácil você querer chorar. Então, prefiro acordar sorrindo. Aí teve um dia que eu acordei muito chateada. Aí ela pegou pela minha mão, não me disse nada. Aí foi. Aí me levou de novo para a cama. Aí eu não entendia nada. Ela falou assim, deite, durma de novo e acorde feliz. Porque o sol está aí raiando, os pássaros estão cantando, você está vivo, você tem que comer e você tem motivos para sorrir. Qual é o seu motivo para ficar triste? Só que você está imaginando que tem que ficar triste por quê? Para chamar minha atenção? Olha, mas se você vai me chamar a atenção se você acordar sorrindo. E eu acordei sorrindo. E nunca mais acordei com cara feia, porque senão eu lembro da minha mãe pegando pela minha mão, falando, não quero fazer isso aí de novo não, né? Essa lição de moral já valeu. E aí a boneca Brasília, assim, minha mãe não tinha, a gente não tinha uma condição financeira muito favorável. E eu sempre fui determinada, eu sempre falei, não, né, andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar. E eu tinha acho que uns 7 anos. E eu queria uma boneca que eu vi na loja, para lá. Aí eu não tinha dinheiro, minha mãe não tinha, né? Ah, meu pai também não. Aí eu juntei uns botões, que minha mãe até hoje é costureira, assim. Hoje ela é porque quer ser, porque hoje ela é mais terapeuta que costureira. Mas na época ela era porque precisava ser. E aí aí eu peguei um monte de botão dela, saí catando os botões, porque eu via que minha mãe dava dinheiro para o botão. Então, se ela dava dinheiro para o botão valia alguma coisa. Aí juntei um monte de botão e cheguei, não falei para minha mãe, fui com ela, né, lá no armarinho, e cheguei lá e botei um saco de botões assim em cima do armarinho, né? Eu falei, aí, em cima pra moça lá, né? Aí ela falou, o que é isso? Eu falei, vim comprar aquela boneca que eu tanto quero, com os botões. Aí ela olhou assim e falou, mas ficou assim sem saber. Aí a dona da loja chegou lá e falou assim, dá a boneca para ela. Ela mereceu a boneca. Ganhei a boneca, né? Então, assim, eu acho que Deus brincou comigo um pouco. Eu tive tanta fé que eu ia ganhar aquela boneca que ele me deu a boneca. Ele colocou naquela senhora o sentimento de que eu merecia a boneca pelo esforço que eu fiz em juntar aqueles botões. Era tanto botões. Era botão que sobrava da roupa da minha mãe, eu ia lá e juntava. Então, esse aqui, para mim, foi uma das grandes provas de fé da minha vida. Eu acreditei e conquistei. O outro foi um presente de Natal, que eu falava para minha mãe que eu queria um presente de Natal, que era uma boneca que tinha um headphone, uma boneca que na época era o must, né? E aí minha mãe, meu Deus, como é que ela ia comprar aquela boneca? Hoje ela valeria o quê? Uns R$300? Minha mãe não ia ter dinheiro para comprar uma boneca daquela. Aí o que minha mãe fez? Sim, eu gostava de receber presente debaixo da cama, né? Aí eu lembro que minha mãe foi numa época difícil pra caramba, disso eu lembro perfeitamente. E aí eu falei, bom, não vou ganhar minha boneca, né? Porque tá nessa dificuldade toda. Aí minha mãe comprou uma bonequinha com headphone desse tamanho. Que eu acho que foi a boneca que mais marcou minha vida. Porque, assim, pelo esforço da minha mãe comprar aquela bonequinha, de enrolar no presente e botar debaixo da minha cama, sabe? Eu acho que, puxa, aquilo ali também fez a minha fé. Falou assim, poxa, eu não ganhei aquela bonecona, mas ganhei a bonequinha, que teve um sentimento muito maior do que aquela bonecona. Então, eu acho que essa fé, assim, nesse caso, foi mais minha no sentido de que eu ia ganhar, mas mais da minha mãe, que no sentido de, mesmo, de ter coragem de ser humilde, sabe? Porque eu acho que essa é uma coisa que a gente tem que exercitar, ter coragem de ser humilde. O filho pede um presentão, dê um presentinho, mas mostre para ele todo aquele contexto. Minha mãe falou, olha, minha filha, não pude comprar aquela boneca, mas eu comprei essa bonequinha aqui, e ela vai ser sua amiguinha. Então, ela fez todo sabe? Fez toda uma história em cima da bonequinha, que a bonequinha ficou muito mais bonita do que aquela bonecona. Então, eu acho assim que a questão é como você aborda, sabe? É como você transmite essa felicidade. Aí, isso aqui é outra história muito engraçada. A representação do Brasil em evento internacional da ONU. Eu falei para todo... Porque tem uma frase que eu uso que é assim, comemore. Se não der certo, pelo menos você já comemorou. Eu uso muito isso, porque eu quero viver feliz, né? Eu comemoro. Se não der certo é porque não era para ser. Aí esse evento, eu entrei na faculdade, né, na UFRN de jornalismo, e aí eu queria muito ir para o exterior. O ano de que eu entrei foi em 96, 95. E eu queria ir para o exterior de todo jeito. Falei, esse ano eu vou para o exterior. Como? Não tinha dinheiro para ir para o exterior. Aí eu sei que eu falei, oh meu Deus, me ajuda aí, o senhor é poderoso, me ajuda aí para ir para o exterior que eu quero ir. Botei na minha agenda que eu queria ir para o exterior. Aí eu sei, olha as coisas como são, né? Aí eu sei que eu estava fazendo uma matéria, fiz uma matéria sobre reprodução sexual. Eu fui para o congresso que eu fui, era um congresso
de reprodução sexual, de doença sexualmente transmissível. Eu nem lembro o congresso, porque a história que eu fui, né? Era para os jornalistas do mundo inteiro, um negócio assim, para doenças sexualmente transmissíveis, que eles estavam querendo sensibilizar a mídia para que a gente pudesse ajudar nesse sentido. Aí eu sei que eu fui, fiz uma matéria lá e tá. E coincidência, olha lá, as coincidências, que eu trouxe até um livro, que é esse livro aqui, esse aqui, ó. O Andar do Bêbado, Como o Acaso Determina Nossas Vidas. É bem legal esse livro aqui. Ele é bem matemático, o cara é bem científico assim, mas ele é legal. E justamente ele fala disso. A gente pensa assim, é um acaso, né, uma coincidência. Mas será que foi? Será que Deus não estava lá orquestrando essa história? O que acontece? O cara que era da ONU veio para o Rio Grande do Norte e estava assistindo a minha matéria. E eu estava do lado dele. Quando a jornalista da Folha de São Paulo ligou para ele e disse que não mais poderia ir para esse congresso internacional. E que o Brasil precisava ser representado. Aí ele olhou para o meu lado e falou assim, você fala espanhol? Aí eu, hablo muy bien, só é isso que eu sabia falar. Só. Mas na hora veio, eu falei, hablo muy bien. Aí ele, ótimo, você topa ir representar o Brasil no congresso da ONU? Isso foi em Cancún. Eu falei, topo. Ele falou, você tem passaporte? Nem passaporte eu tinha. Falei, não. Mas eu tiro amanhã. Aí ele falou assim, então se você conseguir tirar o seu passaporte amanhã, você me dá. Porque para ir para o México, na época, a gente tinha que ter autorização dos Estados Unidos. Porque tinha uma escala da aeronave nos Estados Unidos, e aí você tinha que ter a permissão, porque os Estados Unidos, né, barra. E era pior ainda do que é hoje. Enfim, eu sei que Deus deu um jeito, que eu fui pegar esse... Eu viajei daqui para o Rio de Janeiro, eu tinha já o passaporte, porque eu já tinha dado, mas não tinha visto nenhum. Ele, como era da ONU, conseguiu articular tudo. Eu sei que eu fui representar o Brasil no Congresso da ONU, no mesmo ano que eu coloquei lá que só queria ir para o exterior. Fiquei no Sheraton, imagina aí. Aprontei todas. Olha, mas foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, de pura fé. Pura fé. Eu pedi para Deus e ele, botou lá o melhor que ele podia me dar. E, aí aqui, repórter em TTV. Essa aqui foi outra história engraçada. Eu fui para a TVU, né, e estava ainda na universidade, não conhecia ninguém. Aí o que aconteceu? E aí lá na TVU eu fui implorar. Falei, olha, deixa eu começar a ser repórter, eu garanto que você é boa, chorei, implorei. Aí eu acho que a mulher se sensibilizou com a mulher da boneca. E falou, tá bom, vou te dar uma oportunidade, porque eles só podiam pegar a partir do 5º nível. Eu estava no 2º, eu acho que tinha acabado de entrar na universidade, já queria ser repórter, mas enfim. Aí eles me deram a oportunidade. Aí a Cabugi, sim, aí antes teve um congresso lá e meus amigos falaram, Glácia, dá seu currículo para Cabugi. Eu falei, dou não vou lá, não, porque eu vou ficar lá, bater, né, com a cara na porta, porque eles nem me receber vão, não sou aluna, estudante ainda. Aí não mandei o currículo. E aí eu lá com meu Deus, né, minha fé interior, eu falei, Deus, mas bem que você podia dar uma forcinha, né? Eu já consegui na TVU, vamos pra Globo agora, não quero saber não. Eu sei que eu brinquei lá e escrevi na minha agenda, né? Queria tanto ir para Cabugi. Aí, eu lembro que na época até, eu lembrei de Michele Rincon, né? Que era ainda, ela é amiga nossa. Eu falei, puxa, o Michele já tá lá e tudo. Eu queria ir, não sei o que. Agora, Michele tinha todo o suporte por trás dela, né? Que eu não tinha suporte nenhum. Mas, deixei para lá. Sei que passou o tempo, eu fui pro 5º período, não, aí eu já, que são 7, né, Leandro? São 8. Aí eu adiantei um período, e eu já estava no 7º, mais ou menos. Não, são 9, eu já estava no 7º, enfim, faltavam 2. Aí a Cabugi ligou para casa da minha mãe, para minha casa, né, que eu morava com minha mãe. Aí ligou e falou assim, olha, é porque a gente estava querendo que a Glácia viesse aqui para conversar com a gente. Aí minha mãe me liga, né, ela falou assim, Glácia, a Cabugi ligou para cá dizendo para você ir lá. Eu falei, mas isso é trote dos meus amigos. Vou não, isso é trote. Olha só que viagem. A minha mãe falou assim, não era trote não. Eu falei, mãe, não era uma voz assim? Ela era, uma voz de mulher. Aí eu falei, não, isso é trote. Só que eu fiquei assim, meu Deus, será que é verdade? Eu falei, se for verdade, me mande um sinal aí. Aí pior que minha mãe não tinha anotado o telefone que a pessoa tinha dado. Então, aí que eu achei que fosse trote mesmo, enfim. Aí eu sei que o que aconteceu foi que uma amiga minha foi lá fazer uma matéria, não sei porquê, para fazer alguma coisa na Cabugi. Aí alguém falou, você é Glácia Marilac? Ela falou, não. Eu falei, você é Glácia Marilac, você vai vir aqui trabalhar com a gente, né? Ela, não, eu não sou Glácia, não. Mas ela é minha amiga. Aí ligou para mim, Glácia, fui no outro dia eu estava trabalhando. Então, assim, o que acontece? Eu não tinha, o pessoal falava de pistolão, não tinha nada disso, mas eu tinha fé. Eu tinha fé que ia dar certo. Eu acreditei e fiz fé que ia dar certo, entendeu? Apesar de que minha mãe falou isso, tudo, eu no fundo, eu achava que era, mas assim,
Eu falava, não, deixa Deus dar um sinal mais forte. Porque eu fiquei brincando com Deus, de certa forma, que eu não vou fazer mais isso também, não. Mas eu fiquei brincando. Falei, Deus, me dá um sinal aí se é para eu ir mesmo. Que, enfim, porque antes todo mundo achava que era, né, pistolão. Mas, enfim, deu certo. Jornalista Amiga da Criança foi outra coisa que eu me emocionei demais. Porque, o que eu fazia? Eu estudei em escola pública minha vida inteira. Então, eu tenho orgulho de falar que eu estudei em escola pública e que a escola pública pode sim formar grandes cidadãos. Não tem essa, não. Eu acho que a questão é a autoestima que está na cabeça de quem é público hoje em dia, porque as pessoas já vão se sentindo fracassadas. E eu acho que o problema é, minha mãe sempre falava assim, olha, na minha época, ela sempre, na minha época, e botava um problema desse tamanho, o nosso ficava desse tamanho, então a gente tinha que enfrentar mesmo. Então, eu estudei em escola pública minha vida inteira e aí eu fazia questão de toda vez que eu fosse fazer matéria assim, em cidade, ou no interior, ou aqui nas favelas, a caneta que eu dava para uma criança. E eu fazia isso sem nunca imaginar que alguém estivesse vendo aquilo. Eu não fazia para ninguém ver. Eu fazia porque eu achava que era legal. Era uma caneta, podia conseguir outra, e aquela criança para conseguir uma caneta talvez fosse difícil. E dava essa caneta, e dava a caneta para a criança. Falava, olha, eu estudei em escola pública minha vida inteira, estude, que você vai conseguir o que você quer, papapá. Falei isso muito. Aí o que aconteceu? Eu ganhei esse prêmio, que eu acredito que tenha sido Deus me presenteando. Por quê? Eu não fiz nenhuma matéria específica, não concorria a nenhum prêmio. De repente eu recebi a comunicação lá na TV que eu ia ganhar um prêmio da Unicef, lá em Brasília, de jornalista amiga da criança. Eu, que é isso? Aí o pessoal falou, não, você foi pelo seu trabalho. Eu falei, ótimo. Falei, mais uma do cara lá de cima, né, que está ajudando aí. E fui, minha família toda foi, me emocionou. E aí, foi com Marcelo Canelas, até foi muito emocionante. E para mim, assim, foi mais um ato, nesse caso não foi, acho que nenhum ato de fé, foi um ato de caridade mesmo. Porque eu acho que a caridade, quando a gente faz sem esperar receber, parece que Deus, sabe, parece que Deus presenteia. Assim, eu realmente fazia aquilo, meu Deus, eu só lembro disso, das coisas que eu fiz matérias, 1000, mas assim, nenhuma que me marcou tanto quanto a caneta que eu dava. E isso eu acho bem legal. Essa assim, é uma dica para quem quer fazer as coisas. Assim, comece a fazer pequenas coisas, sabe? Pequenininhas. Sabe? Semeia assim, joga no vento, que o vento vai levar para onde tiver que cair a semente. Sem pretensões, porque o nosso problema é esse tal de pré e pró, né? Pretensão, problema. Tem que tentar eliminar isso. Agora, é uma prática diária. Todo dia a gente tem que ser vigilante nesse sentido, porque senão... Tribunal de Justiça. Essa foi outra história interessante. Eu tenho hoje ela é minha comadre e tudo, mas na época nós não éramos nem muito amigas, só que ela sempre foi muito solidária. Pá. Aí eu cheguei para ela um dia, assim, no interior, e falei assim, Fran, quando você souber de algum trabalho solidário, de caridade, me chama que eu quero te ajudar. Eu quero ajudar, eu gosto muito disso, eu quero te ajudar. Tá, isso ficou na cabeça dela, eu fui para um lado, ela foi para outro, acabou. Ela já tinha saído da TV e tudo. Aí ela me liga um dia, Glácia, você quer trabalhar no Tribunal de Justiça? Eu, ganhando uma grana, assim, gigante. Eu falei, ué, Fran, é um convite desse, você me chamou para conversar. Eu falei, quero, claro que eu quero, mas por que eu? Né? Por que você... Ela falou, porque lembra naquele dia que você falou que queria fazer um trabalho de caridade e agora a gente vai revolucionar o Tribunal de Justiça, que a gente vai fazer justiça na praça, na Rota da Justiça. Eu acho que você é a pessoa certa, sabe? Então, se você no momento você queria fazer sem ter nem dinheiro, agora tendo dinheiro é só uma recompensa pelo seu trabalho, mas foi naquele dia. Então, assim, é isso que eu estou querendo dizer. Assim, quando a gente lança sementes de amor, de caridade, de bondade, de fé, parece que elas voltam já como árvores frutíferas, sabe? E quando você não tem expectativa disso, é aí que volta. Porque se você ficar olhando lá a semente toda hora para ver se ela germina, vai demorar. Olha o tempo que vai. Agora, se você esquece dela, ela foi. Esquece, desapega, abre a mão. Ela foi. Se ela foi, minha amiga, não precisa esperar, não. Mas é quase certo que ela vai voltar como árvore frutífera. Parece que é incrível, um negócio incrível que isso acontece. E aí, o Tribunal de Justiça, eu ganhava uma grana, mas eu abri a mão. Falei, não, deixa eu viver um pouquinho, que eu estava na Cabo Gilo lá, né? Abri a mão no tribunal. Falei, não, agora é hora de sair, sabe? Deixei o dinheirão, falei, fica, você já me serviu, fica aí que eu vou usufruir dele agora. E deixei o tribunal. Gosto muito de ir lá, mas eu colaboro agora como, né, na hora que precisa, mas como jornalista mesmo, sem ser funcionário. Vitória Concursos. Não, sim, isso aqui é porque
uma outra coisa legal é assim, você participa de um concurso, né? Eu lembro que na época que eu fiz faculdade, em todos os concursos que eu participava, porque agora eu dei um tempo mais de participação de concurso, não concurso público, eu só fiz um concurso público na minha vida e eu tirei em 5º lugar até, foi muito bom, mas eles nunca chamaram, aquela dificuldade, era na UFRN. Eu falei, sabe uma coisa, eu nunca vou fazer concurso não, chega, eu quero ser eu. Porque o concurso é muito maravilhoso, mas assim, eu acho que eu não tenho estilo de funcionário público, porque eu quero estar aqui, estar ali, ser repórter, assim, no meio da rua, e é difícil você conseguir um trabalho público que você possa estar no meio do mundo, é difícil. E aí eu abri mão, eu falei, não, deixa pra lá. Aí eu achei essa questão do Vitória Concursos, eu coloquei aí, porque é o seguinte, eu falava sempre assim, meu Deus, se alguém merecer passar antes de mim, que passe. Isso eu achava um pensamento muito nobre que eu tinha, desde quando eu fui fazer Etferne, que eu cheguei aqui na época de Etferne, fiz Etferne, sempre passava assim, meu Deus, se puder me dar um empurrãozinho, dê, mas se alguém merecer mais do que eu, que passe na minha frente. E sempre deu certo, sabe? Eu acho que essa posição de humildade, de falar assim, ó, se alguém merecer, vai na frente, mas se puder me dá um empurrão. Eu acho que é legal essa coisa. Acho que esse relacionamento com Deus, esse relacionamento com a nossa fé interior, de uma forma leve, vendo Deus como um amigo e não como o Big Boss, que se você não, sabe, se você não for aquela pessoa maravilhosa, você não tem acesso a ele. Por exemplo, na Igreja Católica tem muito da hóstia, né? Que você só pode comer a hóstia se você confessar, se não sei o quê. Teve um dia que eu lembro que eu tinha uns 14 anos, que eu cheguei para o padre e falei assim, padre, se eu morresse hoje, quer dizer que Deus não ia me receber? Aí o padre não sabia o que falar, mexeu a boca, não falou nada. Aí, a partir desse dia, eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu vou comungar toda vez que eu for na igreja, não importa, porque minha comunhão é com Deus, e na hora que eu morrer, eu vou bater na porta dele. Aí, Inter TV no Mundo. Esse aqui foi um outro projeto interessante, porque tem muita gente, que isso aí eu acho que é interessante demais, essa história. Porque tem muita gente que fala assim, no meu trabalho é tudo muito, né, tem tal fulano que não faz nada, eu tenho que trabalhar pelo mundo inteiro, ou assim, meu trabalho não é instigante, é tudo a mesma coisa todo dia. Tem muita gente que faz isso. Agora, nós temos que lembrar que é uma coisa que eu aprendi também, que meu Deus, como eu queria que meus filhos, ou vocês, ou, sabe, que colocassem isso em prática, porque eu vou convencer. Tudo isso que eu estou falando, eu tenho que colocar em prática todo dia. Não é uma coisa que eu tenho em mim. A Glácia é assim porque ela é especial. Não. As ferramentas, Deus deu para todo mundo, porque senão ele não seria justo. A diferença é que algumas pessoas têm preguiça de usar algumas ferramentas, outras não querem nem ver que elas existem, entendeu? Assim, mas as ferramentas são iguais para todo mundo. Teve um dia que, e essa frase, esse aqui foi um outro cara legal que apareceu na minha vida, que um professor, que eu falei assim, professor, ele me elogiando, né? Eu falei, né, porque um elogio parece bola de, né, o balão, que você, que aqui no Nordeste tem esse negócio, tá inchado, né? Não fala assim, vai explodir. Eu acho que é isso mesmo. Aí ele começou a dizer, não, porque você, eu. Aí eu falei, professor, você acha que eu tenho alguma coisa mesmo de especial? Ele falou, não. Aí eu, sabe a bola? Secou. Eu falei, caramba, não tenho nada de especial. Murchei na hora. Eu falei, não, ele não. Você tem as mesmas ferramentas que todo mundo tem. Todo mundo aqui, todo mundo tem igualzinho a você. Não acho que você é melhor que ninguém, não. A tua diferença é porque você está disposta a enxergá-las e usá-las. Você está com coragem, você não está deixando que a preguiça fale mais alto, você não está deixando que a ferramenta seja sombreada pela vaidade. Então, isso eu estou enxergando em você, uma pessoa que está querendo enxergar as ferramentas que Deus deu para todo mundo, entendeu, Glácia? Você não é especial, não. Enfim, meu mundo caiu, mas depois eu aprendi a lição. Aí, sim, TV do Mundo. Aí o que acontece? Lá na Cabugi, teve uma época que estava assim, tudo muito igual, aquela coisa, o mundo movimentava. Eu olhei para minha editora-chefe e falei, vamos fazer umas viagens pelo mundo. Aí minha editora, como? Vocês estão demitindo gente? Eu falei, não, mas estão demitindo quem não está querendo trabalhar. Mas a gente está, inclusive, querendo trabalhar no mundo inteiro. Aí ela louca também, topou a minha. A gente fez um projeto, apresentou. Ninguém acreditava nisso. A gente fez uma parceria com uma TV do Canadá e um intercâmbio. Eles fizeram matéria aqui e a gente fez lá. E aí a gente começou a rodar o mundo. Aí aqui demitiram 150 pessoas da Cabugi, na época. Foi um absurdo, assim. 150 pessoas e a gente estava lá no Canadá, só sorrindo, curtindo o Canadá, não sei o quê. Então, o que acontece isso? Por que isso aconteceu? Porque a gente saiu do canto.
Ela topou vir comigo e a gente fez a história. Ela precisava de mim, eu precisava dela, né? Que tudo é uma parceria. A gente tem que ver isso, que o filho precisa da mãe, a mãe precisa do filho. Tudo é uma parceria. E aí a gente uniu nossas forças e conseguiu convencer. E aí a gente, enquanto o pessoal estava lá desesperado, a gente estava viajando pelo mundo. Nós somos melhores do que os outros? Não. Nós somos especiais? Não. A única coisa que a gente fez foi sair do estado de inércia e caminhar. Falar, vamos tentar. No máximo que a gente vai receber é um não. Bem redondo. A gente bota o rabinho entre as pernas e volta. Mas pelo menos a gente tentou. E deu certo. A gente viajou por 5 países do mundo. Aí paramos depois porque tanta gente foi demitida que não tinha mais como se ausentar. Aí a gente parou, mas foi ótimo. Não, aí sim. Aí o casamento. Isso aqui é para as mulheres solteiras, viu? Por favor, escutem essa história. Essa história aqui é fantástica. Foi o seguinte. Lembra do meu caderninho lá que eu anotei a boneca? Que eu disse que eu queria boneca, que depois que eu queria viajar para o exterior. Aí eu anotei na minha agenda que aos 31 anos de idade eu queria casar. 31. Por quê? Minha mãe não queria que eu casasse. Ela não teve um casamento tão feliz. E projetava isso na gente. Ela não queria que a gente casasse. Eu falei, mãe, mas se depois que eu me formar tiver um emprego bom, a senhora deixa eu casar? Aí ela falava, não, aí tudo bem, aí pode, não sei o quê. Enfim. Aí eu fui noiva 2 vezes. 2. Aí ia lá e todo mundo, eita, esse ano casa. Eu falei, não, esse ano eu caso. Chegava na hora H, não casava. No outro ano, aí depois, eu namorei com 7 anos, com outros 7 anos. Olha, foi uma loucura. A gente às vezes acabava e depois voltava, enfim, mas o que acontece? E tudo muito legal. Se essas 2 pessoas entrassem aqui, eu ia dar um abraço gigante, assim, porque foram pessoas fantásticas. Só que não eram elas para serem meu marido, né? Então, o que aconteceu? Acabou o segundo noivado. Aí todo mundo conhecia, a Glácia é a noiva em fuga. Porque quando tava para casar, eu botava uma marcha ré. Aí o que acontece? Caramba, eu fui em casa. Aí lembrei. E eu tinha 31 anos quando eu acabei o noivado, né? Aí eu falei, caramba, meu Deus, tá aqui. Vou casar aos 31 anos, é agora. Porque eu já estava mais ou menos em... Peraí, deixa eu contar. Depois foram 3 meses. Eu acho que estava mais ou menos em fevereiro. Que eu acabei, né, o noivado. Aí o pessoal, e agora? O que a gente vai fazer? Eu, né? Eu e Deus. Deus, e agora? Aí minha promessa que aos 31 anos eu casava. Aí simplesmente eu chego para uma amiga minha, do tribunal, Francineide, essa mesmo do tribunal, que essa mulher foi um portal também na minha vida. Aí eu falei, Fran, acabou, Fran, não quero mais de jeito nenhum. Aí, Fran, mas por quê? Eu falei, não, porque não era. E sim, minha mãe o tempo todo dizendo, não é esse. Minha mãe é minha guru. Aí, não é ele é maravilhoso, né? Mas não é ele. Eu, putz, não, Fran, eu cansei, não vai ser não. Eu já estou achando que não é, minha mãe disse que não é, então vou juntar mais, né? Vou juntar os 2, vou desistir. Aí, não quero. Aí ela falou, você não quer de jeito nenhum? Eu falei, de jeito nenhum. Ele, se ele viesse aqui pintar de ouro, eu falei, não, porque não interessa, o ouro não me interessa, eu não quero. Pronto. Isso, já estava com a casa pronta, no condomínio lindo, não sei o quê, né? Todo o conto de fadas preparado. Não quero mais. Certeza não. Mas você topa ainda casar esse ano? Ela, topo. Aí ela falou, pois eu vou te apresentar o homem da sua vida. Aí, minhas amigas, aí as mulheres, aí aqui o que eu vou dizer para as mulheres, né? Por que eu dei essa paradinha? Porque é o seguinte, a gente fala muito assim, os homens, não existe homem no mercado, os homens não prestam. Pelo amor de Deus, tira esses pensamentos, os homens prestam e existe muito homem bom aí no mercado, muito. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ser um produto bom para se pôr na prateleira e rapidinho sair. Porque se a gente botar na cabeça da gente que a gente não é esse produto bom, porque quando você fala que o homem não presta, meio que o que você fala do outro, projeta em você. Então, assim, se você imaginar isso, que homem não presta, homem que trai, homem, né, vai projetar em você. O que você pensa é a prática. Assim, eu acredito muito, o seu pensamento é ação, entendeu? Então, se você pensa isso, vai aparecer só na sua vida homem que não presta, homem que não quer nada com você. Agora, se você pensar, putz, eu sou o máximo, eu sou especial, e eu não vou passar muito tempo em prateleira, não. E eu pensei isso, eu estou falando sério para vocês, eu pensei isso. Quando minha amiga chegou, é porque eu coloquei na frente, né? Quando eu estava lá no meu 31 anos, eu falei, pô, Deus, e agora? O que eu vou fazer? Estou dizendo aqui que eu vou casar aos 31. E aí, o que a gente vai fazer? Aí veio isso na minha cabeça, eu sou produto bom, não vou passar em prateleira muito tempo, não. Meu amigo, simplesmente é frango. Quer conhecer o homem da sua vida?
Aí ela falou, não, você já conhece. E ele se apaixonou por você desde o dia que te viu e me disse que queria casar com você. Eu nunca disse isso pra você, porque como você tinha um relacionamento muito bom, e eu sei que você é fiel, eu sabia que você não ia sacanear com o seu noivo. E nem eu queria isso. Mas agora que você disse que não quer mais, eu vou te dizer, ele está apaixonado por você e disse que quer casar com você. Eu falei, então me apresente agora. Minha amiga, estou casada há 6 anos, com uma das pessoas melhores desse mundo, tenho certeza. Um cara de elevação espiritual, um cara do bem. Sabe, agora, por exemplo, ele está lá com minha filha, assim, um cara que não liga, não pergunta nem onde eu estou, onde você está, nem isso. Porque ele sabe que onde eu estou é o lugar onde eu quero para eu estar. Eu não vou estar em lugar errado. Então, um cara fantástico. Leane conhece, sabe o que é, né, Leane? Aí, só para vocês acreditarem o quanto que a fé da gente move montanhas, o que aconteceu? Eu falei para ele, olha a coisa mais caipira do mundo. Eu cheguei, falei para ele, aí ele falou, né, que era apaixonado. Eu falei, não, olha, honestamente, eu sempre me apaixonei bem aquelas coisas, né, bem românticas. Eu falei, mas vou te dizer uma coisa. Eu não sei se eu estou me interessando em você porque você é bonito, charmoso, você faz o perfil que eu gosto, ou porque eu estou frágil em relação ao meu, né, que eu acabei agora, uma história, então eu posso estar frágil. Então vamos fazer o seguinte, se minha mãe disser que você é o cara, eu caso. Desse jeito. Aí o detalhe dessa história, minha mãe disse que não queria nem ver pintado de ouro. Eu falei, mãe, peraí, agora vamos conversar. Porque a senhora disse que depois dos 30 eu podia casar, já estou formada, já tenho um emprego bom. E esse é o cara da minha vida. Ela falou, Glácia, faz 2 semanas que você acabou um noivado, você já está falando que vai casar com outro? Que história é essa? Eu falei, mãe, a vida é assim, e Deus age rápido. Botei logo Deus no meio para me garantir, né? Não apertei nada. Enfim, aí ela falou assim, não, mas eu não quero conhecer. Aí eu, putz, grilo. Aí eu falei assim, olha, minha mãe disse que não quer te conhecer, mas vamos fazer um plano? Vamos. Aí combinei com um cara, o gerente de transporte da TV. Falei, olha, você segura a onda, que eu vou dizer para minha mãe que vocês me pediram para fazer uma matéria, porque eu ia levar minha mãe para comprar uma lavadora de roupa. Aí eu falei, então você diz que... Eu vou dizer para minha mãe que eu mandei um motorista daqui para levar minha mãe, porque vocês tinham que me mandar para uma matéria para não falhar com minha mãe. Enfim, um acordo entre nós, beleza. Ele topou, eu fiz isso. O Rogério chegou lá. O pior é que o Rogério é carioca, estava aqui há pouco tempo, não sabia nem ir para o Carrefour direito. E minha mãe, ó, eu quero ir para o Carrefour. Ele disse que suava, porque não sabia onde era o Carrefour, mas era motorista, o motorista não sabia onde eram as coisas. Eu sei que eles conversaram. Quando eu liguei para minha, aí foi embora. Eu falei, não diga para ela que você é você. Tá bom. Aí, quando foi embora, eu falei, liga, quando você chegar em casa, você liga para ela. Ligou, conversou com ela. Pá. Nesse ínter, eles conversaram sobre a vida inteira. Ele disse que minha mãe contou a vida inteira dele, enfim. Aí eu cheguei e liguei para minha mãe, e aí ela, como é que você faz um negócio desse comigo? Eu falei, mãe, a senhora conheceria ele de outro jeito? Aí ela, não. Não. Eu falei, e aí? Ela, ele é o cara. 3 meses depois eu estava casada. Portanto, milagres acontecem. Pode passar. Que oração, hein, gente? Tá. Ó, o meu milagre. Helena Rondon. Esse aqui foi outro milagre na minha vida. O que acontece? A Índia, né? A gente casou, aí eu falei, eu falava assim, agora eu só vou ter filho quando for à Índia. Eu sempre tive vontade de ir à Índia, enfim. Aí a gente comprou uma passagem, foi em Singapura, Tailândia, ia de Tailândia para a Índia. Chegou lá, não conseguimos entrar na Índia. Porque a jornalista inteligente, que ficou responsável por fazer todo o roteiro, conversou com um monte de gente que já tinha ido, não sei o quê, mas ninguém me disse que precisava de visto. A gente ia indo para Tailândia, para Singapura, para não sei o quê, não precisou de visto. Eu ia imaginar que a Índia ia cobrar visto. Honestamente, foi uma falha minha. Mas foi o fortalecimento do meu casamento. Por quê? Minha amiga tinha dito que eu cantasse o mantra Hare Krishna toda vez que desse um problema. E aí, quando a moça falou, olha, vocês não podem embarcar, passagem comprar, vocês não podem embarcar para a Índia, porque precisa de visto, brasileiro precisa de visto na Índia. Eu comecei, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, e comecei, e nada deu certo. Eu falei, meu Deus, eu falei, Krishna pode gostar dessa minha amiga, mas de mim não gosta não. Enfim, a gente não conseguimos entrar na Índia, voltamos Sim, aí meu marido, que se fosse o contrário, hoje não, mas antes, se fosse o contrário, eu ia dizer, meu Deus, como é que você é um jornalista, você não vê um negócio desse, né? Sabe o que ele disse? Ele falou assim, linda, não se preocupe, escolha outro lugar no mundo pra gente ir. Aí eu olhei pra ele assim, eu falei, quem é que tá do meu lado? Porque, poxa, é natural que um cara que saísse de madrugada pra ir para um aeroporto, pra ir pra Índia e não conseguia, era natural que ele ficasse danado comigo. E ele falou isso, aí eu comecei a chorar, chorei de agradecimento a Deus. Enfim, aí chegamos no hotel. Quando ligamos a televisão, tinha lá, bomba,
Lembra que teve uma explodiu um monte de bomba na Índia? Vocês lembram disso? Exatamente na época que a gente ia embarcar. Monções, que monções são chuvas torrenciais, bomba não sei aonde. Meu Deus, e era nos lugares que a gente ia passar. Enfim, não fomos à Índia, não conseguimos. E eu senti aliviada. E aí o detalhe, olha as coisas, as coincidências divinas quando a gente tem fé. Eu aliviada, né? Depois que eu vi que as bombas estavam lá e que Deus não permitiu que a gente fosse nessa situação. Até porque chegar na Índia sozinho, gente, hoje que eu vou contar o pós, hoje eu sei o que é a Índia. Então aí o que aconteceu? Voltamos, teve tudo isso e a gente resolveu ir para a Inglaterra. Quando a gente estava no último dia, simplesmente um grupo Hare Krishna. A gente estava saindo de uma loja, um grupo Hare, 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 eu Hare, Hare, Hare Krishna. Chorei horrores, chorei pra caramba. Aí, 2 anos depois, a gente volta com um cara que inclusive vai estar aqui, quarta-feira ele vai dar uma palestra. Eu vou deixar depois o meu telefone. Quarta-feira, eu não sei direito onde é, mas eu vou dizer. Esse cara é fantástico, é um guru. Que ele vai estar aqui dando um curso de EFT, meio que acupuntura sem agulhas. Ele vai dar o curso, mas vai dar essa palestra também. E também sobre o Bhagavad Gita, que é muito interessante, né? Que é a Bíblia lá do Oriente. E aí, o que acontece? A gente foi com ele para a Índia, numa estrutura fantástica, papapá. Aí, a gente chegou na Índia, simplesmente no Maha Kumbh Mela, que é o maior evento espiritual do mundo, né? Coisa assim fantástica. Aí, imagina que a gente foi em outros lugares, mas ficou no Rishikesh, que é um lugar que é quase no topo do Himalaia, assim, que desce, o Ganges nasce lá, né, das geleiras do Himalaia. Aí, todo mundo entra na água e faz uma reverência a Deus, e enfim. Aí, nenhum dos Hare Krishnas brasileiros entrou. E eu falei, Rogério, eu vou entrar nessa água, eu vou oferecer meu ventre para Deus. Porque, puxa vida, eu estou aqui num evento desse, todo mundo, deve ter algum motivo para esse povo estar entrando na água. Os recém-nascidos, a mulher botando recém-nascido, assim. Eu disse que depois que eu fosse na Índia, eu poderia ser mãe, então eu vou oferecer. Aí eu lembro que eu entrei na água gelada. Aí o Rogério falou, não entre, porque eu entro numa lagoa aqui e saio com os queixos batendo, porque eu só tomo água quente, me banho de água quente. Eu falei, não, Rogério, eu vou. Gente, simplesmente eu entrei nessa água gelada, segurando nas correntes, porque a correnteza é muito grande, né? Você tem que ficar segurando nas correntes. Eu entrei na água, ofereci o ventre a Deus. Eu até brinquei assim, olha, Deus, eu lembro bastante disso, eu dou risada, mas assim, Deus, é o seguinte, o senhor sabe que eu não tenho muita vontade de ser mãe, não. Mas se eu tiver que ser o portal para alguém aqui nessa terra, mande. Eu vou liberar durante 3 meses. Agora, por favor, não mande qualquer catrevagem que esteja por aí, não. Gente, simplesmente. Aí eu cheguei, engravidei rápido, assim, pá, de cara. E simplesmente minha irmã sonhou com essa criatura. O nome dela ia ser Gabriela. Aí minha irmã sonhou com ela. Falou, Glácia, sua filha vai ser loira, vai ter olho azul. E o nome dela é Helena. E minha irmã não tem nada de assim espiritual demais, não. Minha irmã é professora da universidade, aquela coisa bem científica. Falou, Glácia, bote o nome da sua filha de Helena, que ela vai ser loira e vai ter olho azul. Eu falei, Glácia, aí eu dei uma risada, né? Eu falei, meu Deus do céu. Aí ela falou, não, bote. Não, menina, nossos antepassados. Meu avô e o avô dele, você acredita? E eu sonhava em ter um filho de olho azul. Por isso que eu digo a fé. Deus, olha, quando a gente tem um grão de mostarda de fé, Deus parece que realiza todas as nossas vontades. Porque eu não falo desejo não, que desejo tem muito de material. Você às vezes deseja o que não é necessário. A vontade não, a vontade você geralmente tem por intuição, né? Então assim, eu sonhava em ter um filho de olho azul. Eu falava assim, se algum dia eu tiver um filho, eu não sei se quero ter não, mas tem que ter, vai ter olho azul, brincando. Aí o que acontece? Quando eu casei com meu marido que tem olho castanho, eu falei assim, não, meu desejo agora não vai acontecer. Só que a mãe dele tem, o avô tem, meu avô tem. Então, acabou dando certo. Aí nasceu essa menina aqui, loira do olho azul, que é uma figuraça, Helena. Eu até brinquei aí. Então, aqui, nascimento de Helena e esse lance das ferramentas que eu já falei, né? Que todo mundo tem as mesmas ferramentas e que a diferença é que uns enxergam, outros não querem enxergar, mas todos nós somos iguais. Pode passar. Ah, tá. Ah, aqui eu queria que vocês vissem um pouquinho. Essa aqui foi outra história. Eles fizeram essa despedida para mim lá na Cabugi. Desapegar e prosperar, certo? O que aconteceu? Helena nasceu. Eu falei assim, gente, eu vou me dar o direito de vivenciar a maternidade. Aí eu... Não, é porque aqui o vídeo tá... Você pode mostrar? Hoje à noite a gente vai, juntamente com a CEMOV, com a Polícia Militar, fazer um comando educativo junto aos bares, mostrando também que além da questão do trânsito tem a questão da responsabilidade.
Então, mostrando aos condutores realmente que tem que ter responsabilidade, não ingerir bebida alcoólica para dirigir. Isso aí a gente vai fazer de forma educativa hoje à noite, a partir das 18 horas, por toda a cidade de Natal. Muito obrigada, a gente agradece a presença dos senhores aqui e espera que nosso trânsito realmente seja mais tranquilo, né, Lídia? É o que a gente espera, viu, Glácia? Agora, não sai daí não, minha conversa é com você. Eu queria que fechasse até a câmera na Glácia. Eu não gostaria de estar dando essa notícia, é uma notícia que a gente vai dar, muita gente não vai gostar, mas, Glácia, hoje é seu último dia, você se despede hoje da TV? Beleza. Na hora do choro, Ave Maria, eu me arrepiei toda nessa hora. Fazendo também um trabalho preventivo. Hoje à noite a gente vai, juntamente com a CEMOV, com a Polícia Militar, fazer um comando educativo junto aos bares, mostrando também que além da questão do trânsito, tem a questão da responsabilidade. Então, mostrando aos condutores realmente que tem que ter responsabilidade, não ingerir bebida alcoólica para dirigir. Isso aí... Tá travando. Difícil, né? É um momento complicado. Foram 12 anos, né, Glácia? Foram 12 anos muito bem vividos. E essa escolha foi uma escolha muito difícil. Desculpa aí pela emoção, mas eu tô sentindo a mesma emoção, talvez que foi o primeiro link ao vivo que eu tenha feito, esse é o último link ao vivo, mas eu aprendi quando eu tinha 15 anos que a gente deve, nessa vida, seguir os caminhos do coração. O meu coração hoje está com um bebezinho que eu tive, de nome Helena. E, enfim, eu espero, Lídia, passar para ela essa garra que a gente tem aí no jornalismo, passar essa vontade de trabalhar, que vocês vão continuar mostrando para a gente. Eu espero dar esse exemplo para ela, dar o exemplo de que para ser feliz não precisa de muito, né? A gente às vezes tem que abrir mão das coisas, abrir mão de um momento tão especial quanto é a TV, essas matérias, essas boas notícias que a gente dá quando consegue conquistar alguma coisa muito boa para a população, enfim. Eu espero passar para a Helena isso e por isso eu quero estar mais juntinho dela. E, enfim, eu quero só desejar aí para todo mundo que tudo seja muito bom, que nem vocês sempre falam, que eu digo, que todos sejam muito, muito, muito bem felizes. E é isso. Para terminar, assim, para eu me despedir como eu gostaria mesmo, semana que vem, no Bom Dia RN, vai passar uma série de reportagens com pessoas que a gente entrevistou nesses meus últimos dias da TV, com pessoas que são extremamente felizes porque elas descobriram que a felicidade estava dentro delas e que para ser feliz não precisa de muito dinheiro, né? Precisa de muita vontade, de muita coragem para ir além e saber que esse universo está aí esperando por nós. Então é isso, Lídia. Beijo, Glácia. Você dá exemplo, bom exemplo pra gente todos os dias, viu? Seja muito mais feliz, a gente fica aqui morrendo de saudade também. E em instantes você vai conhecer... Lino também foi a primeira a receber a comenda desportiva. Setembro de 1999, ainda estudante de jornalismo, Glácia Marilac era contratada pela maior emissora do estado, a então TV Cabugi. Cara de menina, voz suave, é um dia de grandes mudanças para toda a humanidade. segurança ao noticiar já nas primeiras aparições. Segundo os dados mais recentes do IBGE, No trabalho de rua, Glácia se realizou profissionalmente. Cresceu, conquistou seu espaço, fez matérias marcantes. Alguém duvidava que essa repórter ia longe? E foi! Com o passar dos anos, o estado se tornou pequeno para as aspirações e espírito aventureiro de Glácia. Com o projeto TV Cabugi no Mundo, realizou sonhos, cruzou fronteiras, passou pelos Estados Unidos, Canadá e Peru. As reportagens produzidas com a amiga e editora Denise Azevedo viraram uma série bastante elogiada. futebol brasileiro, ó, dá de 10-0 nesse beisebol aí.
para ficar. Uma outra série, a dos Sanfoneiros, foi uma das que mais marcaram. Que não deixa escapulir nenhum rebolado. Foi sempre Uma homenagem ao pai. e um bocado de forró já animou. Já na Inter TV Cabugi, abraçou com dedicação os problemas das comunidades. Pedindo água para os vizinhos. Na série Desafios, traçou um raio-x da educação, saúde, infraestrutura, aspectos sociais e Copa do Mundo no Rio Grande do Norte. Um traçado do que o novo governante teria para resolver pela frente. Para que o Porto de Natal seja de fato competitivo, ainda são grandes os desafios. Outra reclamação Entre tantas produções, a mais especial. A notícia da gravidez foi dada aos telespectadores ao vivo no Dia das Mães. Aproveitando, Glácia, para parabenizá-la aí pelo seu primeiro Dia das Mães, Glácia, que soube recentemente que está grávida. Parabéns, Glácia, vai ganhar presente agora, hein? Michele, você, olha só, é verdade, eu já sei o que é ser filha de uma mãe maravilhosa, agora eu espero ser uma mãe maravilhosa também, vou pegar dicas aí com vocês que já são mães, né? 12 anos depois de uma carreira sólida, ela se despede das câmeras para tocar um projeto maior, o de ser mãe. Uma nova fase que abraçou como prioridade. E a gente fica por aqui, na saudade, torcendo para que você tenha dias bem felizes. Não gostei desse nome. Peraí, deixa eu decorar aqui na cabeça. Ainda não é o suficiente, mas já deu para reabrir. Tirou nem a touca. Como é que fala? Ficando mais difícil ver os buracos, né? As condições dessa repórter, no meio do nada. Tudo isso por... Alguém quer fazer alguma pergunta à nossa amiga? Hein, gente? Alguma pergunta para a nossa irmã? Não? Quer? Você tem uma carreira que realmente é linda. Então, eu gostaria de lhe perguntar o seguinte: você já correu algum perigo? Está fazendo alguma matéria em um lugar, em um bairro perigoso? Ou já tentou se bater de frente, aliás, com alguma pessoa perigosa? Já sim. A vida de repórter não tem como não ser perigosa. Incrível. Acho que a gente deveria ganhar insalubridade. Não ganha. Mas eu já tive que entrar na penitenciária de Alcaçuz em rebelião. Porque o que acontece? Eu tive a neném e depois voltei, né? Que eu queria saber se era isso mesmo. E aí meu carro entrou debaixo de um ônibus, sabe? Aí eu falei, gente, peraí. Falei, sabe, porque eu também acho que Deus manda sinais. Como dissesse, eu já tinha decidido que ia sair, mas falei, não, vou ficar mais um pouco. Aquele negócio, né? Você tem que abrir a mão e você fez. Eu falei, vou ficar mais um pouquinho e de repente meu carro entra debaixo de um ônibus. A sorte é que a Ferrari. Eu lembro que eu virei assim, fiz Helena, que é o nome da minha filha, né? Helena, a Ferrari parou aqui. Aí nesse dia eu falei, é hora de sair mesmo. O detalhe, assim, teve um outro momento também da vida que tipo, a gente estava fazendo uma matéria, não estava agradando alguma pessoa, a pessoa ameaçou, entendeu? Então, assim, é difícil. Agora, eu passei, tive coragem de abrir mão, né, dessa história. Falei, não, é hora de parar, porque agora eu tenho uma missão maior. Passei 2 anos só cuidando de Helena. Só cuidando não, porque eu sempre fiz outras coisas. Mas, assim, o meu momento maior era com ela. Não tinha compromisso de horário com ninguém. E aí, agora eu fui chamada para trabalhar junto à superintendência da TV. Entendeu? Então, assim, eu abri mão no momento que era para abrir e hoje estou recebendo algo... Assim, a minha alma de repórter continua, porque eu acho que isso é o que me move. Mas hoje eu tenho uma função administrativa lá, que é na diretoria. Então, assim,
né? Assim, são os desafios, assim, as ameaças acontecem e agora a gente tem que saber a hora de enfrentar e a hora de recuar. Eu acho que isso também faz parte da intuição, que faz parte da fé, né? Você acreditar que Deus está mandando sinais. Não, ninguém quer. Então a gente vai convidar a todos os nossos irmãos que nos assistem em casa. Eu queria fazer um convite, eu vi você mencionou aqui um momento que você ficou feliz quando lhe falaram de um trabalho voluntário, não foi? Nós que, aqui no grupo de oração Irmã Meimei, nós que fazemos o grupo de oração Irmã Meimei, nós temos um trabalho voluntário. Nós temos lá no Serrambi, por trás do Serrambi 5, né, seu Medeiros? Nós temos o Templo do Saber, você entrando no nosso Facebook, você vê o trabalho lá. Vai fazer 1 ano agora, esse mês que nós começamos. Estamos felizes demais porque em menos de 1 ano a gente já conseguiu muito, porque tudo que nós fazemos é com muita boa vontade, só boa vontade, porque até o CNPJ a gente ainda tá em processo de organização. E com muito amor, né, a gente vê que as pessoas têm fé e têm muito amor no coração. A gente já conseguiu muita coisa. Hoje lá, as crianças já até competiram no jiu-jitsu, ganharam medalha. Eu estava vendo sábado como eles estão felizes. Os adultos já vão começar a alfabetização. Já tem 4 professores que se manifestaram aí fazer. Já tem 2 fazendo, não é isso, André? E mais 2 que vão fazer. Já tem lá, alguns já aprenderam até tocar violão. A gente também tem uma pessoa que está ensinando música lá. E não só você, mas qualquer um dos irmãos que frequenta a nossa casa, que queira conhecer o trabalho. A gente está lá no sábado, todos os sábados à tarde. No domingo é o Clube de Mães. E é importante que vocês vão conhecer. Né? E aquelas pessoas que quiserem fazer parte conosco desse trabalho de voluntariado, né? Porque a gente não tem onde buscar mesmo, a gente vai buscar a ajuda daquelas mãos que se estendem para nos ajudar. A gente já saiu de lá sábado, assim, super feliz de ver que algum daqueles irmãos que estavam enveredando em caminhos errados já acordaram, né? Porque a gente fala muito das drogas, a gente fala muito dos crimes que acontecem na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país, mas também a gente às vezes continua com os braços cruzados, continua com a mão fechada, né? Muito bem colocado, abrir a mão. E a gente precisa fazer isso, porque um pouquinho, um fazendo um pouquinho ali, outro acolá, não é? Então, e aí vai. Então eu estou lançando você vir para conhecer, e não só a nossa irmã, mas todos. A Patrícia foi com a gente sábado, ela que levou o lanche lá para as crianças, e ela viu quanta maravilha, quanto amor tinha ali, não só nós que estamos ali, mas nas crianças também, algumas já bem melhoradas, né, André? Onde a gente só tem assim que agradecer a Deus. O nome lá é o Templo do Saber, né, o Templo do Saber, e a gente vamos começar, e amanhã eu vou ver se eu tenho tempo de ir ao cartório, seu Medeiros, para que a gente dê aí um pontapé grande, tá certo? A gente vai agradecer a nossa irmã, Eduardo, vamos para cá. A gente vai agradecer a nossa irmã, dizer que você volta outras vezes. Foi muito importante o que ela falou, porque ela contou de coisas que ela vivenciou. Chegar aqui, abrir o evangelho e falar da fé, mas o importante é quando a coisa é vivenciada, né? E isso é muito importante. A gente precisa realmente ter fé, essa fé interior, e confiar muito no amor de Deus. Muito. Entender o que é que Ele quer nos dizer. Às vezes a gente, principalmente quando a gente fracassa em alguma coisa, ou tem uma decepção, ou cai, ou tropeça, a gente às vezes fica triste, fica chateado, até reclama. Mas a gente precisa entender o que é que aquilo ali quer nos dizer, não é? Então que a gente
leve para casa tudo que a gente ouviu da nossa irmã, que foi algo vivenciado. Porque falar é uma coisa, vivenciar é outra. E eu assino embaixo que ela diz, que ela falou que quando a gente acredita em Jesus, e quando a gente não fica, aquilo que eu falei no início, eu não posso acreditar em Deus, eu acredito em Deus. E aí eu cruzo os braços que Deus faz tudo. Isso não é fé raciocinada. Fé raciocinada é eu acredito em Deus, mas eu vou fazer a minha parte. Não é? Acredito em Deus, mas vou fazer a minha parte. E aí tenha certeza que a gente tendo boa vontade, pegando as ferramentas, como a nossa irmã disse, tudo vai dar certo. E se não der da primeira vez, também que a gente não abandone as ferramentas. Às vezes a gente abandona, que a gente não abandone, que a gente tenha coragem, que a gente vá para frente, tá certo? E eu achei muito legal a forma que você colocou o desapego, não é? Há pessoas que até se enganam, acham que são desapegadas, mas não são. O desapego faz muito bem à alma, ao nosso espírito. O espírito que sai daqui desapegado, ele vai encontrar mais conforto lá no outro lado, no mundo espiritual. Que fica essa lição para todos nós. A gente eleva o nosso pensamento a Jesus. Lembrando que amanhã nós temos a reunião de amanhã é só para o grupo, que é doação do ectoplasma, tá certo? Mas quarta-feira à noite tem a reunião do irmão Bezerra. E amanhã à noite tem Sebastião Carlos Maia com o estudo mediúnico, que está sendo maravilhoso, que nós só temos a agradecer. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, interceder a Ele amorosamente, que derrame sobre todos nós as suas bênçãos de misericórdia. Convidamos os membros do grupo para os passes coletivos. Respirem profundamente. Elevem o pensamento a Jesus. Respira de novo. Vamos nesse momento procurar nos desligarmos dos nossos pensamentos, podermos nos concentrar apenas aqui nesse momento, aonde está o nosso pensamento, é onde nos encontramos. Possamos estar aqui neste momento agora, presentes de corpo e alma. Cristo disse que onde está o nosso coração, está o nosso tesouro. Possamos agora fazer uma pequena reflexão de onde é que nós mantemos o nosso coração. Qual é o nosso tesouro? Ou quais são os nossos tesouros? O nosso coração está em coisas estritamente materiais, está em coisas que egoisticamente desejamos somente para nós, ou o nosso coração está em coisas maiores. O nosso coração está em coisas que podem nos levar a uma transformação maior, a um crescimento. Possamos avaliar então
Onde é que estamos mantendo o nosso coração? Há também o caso de descobrirmos que o nosso coração está em coisas importantes para nós, mas que negligenciamos ao preservar esse tesouro. Como é que estamos cuidando desse tesouro? Se acharmos que vale a pena cuidar desse tesouro, então precisamos cuidar com carinho, fazê-lo ser protegido e melhorar na forma como for possível. Se abandonarmos esse tesouro, pode ser que um dia ele se desfaça, se desintegre, se não cuidarmos dele. Há ainda o caso de descobrirmos que os nossos tesouros, que perseguimos os tesouros que não valem a pena serem perseguidos, que não vale a pena serem buscados. Se esse for o caso, que possamos ter a coragem de praticar o desapego, de deixarmos esse tesouro que nos foi tão caro por tanto tempo, de deixarmos ele ir embora e possamos adotar outros tesouros mais valorosos, mais importantes, mais prósperos e mais eternos. Façamos então essa reflexão. Onde está o nosso coração? É lá que está o nosso tesouro. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos do mal. Assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem para a vida espiritual. Encerramos então as atividades da noite de hoje na Casa de Oração Irmã Meimei, com muito carinho, muito amor em nossos corações, desejando a vocês que tenham um bom retorno aos seus lares e uma boa semana.